Haruka era feio, nojento, inútil e miseravelmente sozinho. Não conseguia se encaixar entre os colegas de classe, nem mesmo em seu próprio mundo. Certo dia estranho, ele e seus colegas foram invocados para outro mundo, onde cada um ganhou pontos de habilidade para escolher seus poderes mágicos. Mas, como chegou atrasado, só sobraram para ele as habilidades insignificantes que ninguém queria. Mesmo assim, ele não se importou, pois já estava acostumado ao isolamento e preferia seguir seu caminho sozinho. Sua vida mudou completamente. No primeiro dia de aula, conhecemos Haruka. Ele era um estudante de espírito fraco, sem amigos, sempre sentado sozinho em seu canto, já que nenhum colega falava ou se aproximava dele. Por ser um garoto retraído, passava o tempo lendo livros na solidão, e ninguém jamais se importava com ele. Descobrimos então que a turma em que estudava era dividida em 3 grupos. O primeiro era o dos estudantes populares, que se gabavam da aparência. O segundo era o das garotas bonitas, que desfrutavam de grande popularidade. O terceiro era o dos garotos cuja única preocupação era ganhar músculos e ir à academia todos os dias. Naturalmente, não havia um grupo que se encaixasse em Haruka, e por isso ele estava acostumado a ficar sozinho na maioria do tempo. De repente, sem aviso, um círculo mágico apareceu no meio da sala de aula. Todos entraram em pânico e ficaram assustados. Haruka, no entanto, parecia radiante, pois percebeu desde o primeiro momento que aquele círculo os transportaria para outro mundo. Mas ele pensou, se eu for para esse novo mundo, não poderei ler os livros que amo. Com isso, começou a se convencer de que precisava fugir rapidamente antes de ser pego pelo círculo mágico. Contudo, encontrou a porta trancada e tentou arrombá-la várias vezes sem sucesso. Então, subiu pelo duto de ar-condicionado no teto, pensando, de jeito nenhum esse círculo vai me alcançar aqui. No entanto, o círculo mágico engoliu a sala inteira e todos os estudantes foram transportados para o novo mundo. Ao ser transferido também, Haruka se viu em um lugar vazio, cercado por uma brancura total. Sentou-se e ficou pensando, imaginando. O esperado é que apareça um mago, uma feiticeira ou até um velho sábio, pois geralmente são os governantes do novo mundo. De repente, surgiu diante dele um homem idoso, com traços estranhos, parecendo quase insano. Ele falou em tom de zombaria. O que você está fazendo aqui? Todos os seus amigos já se mudaram para o outro mundo e só você permanece preso. Haruka o ouviu rir sem entender exatamente o que ele queria dizer. O velho, então, disse, venha, pegue suas estatísticas rapidamente, não temos tempo a perder. Ande logo para o novo mundo. Naquele momento, uma tela gigante cheia de habilidades mágicas apareceu diante de Haruka. O choque foi que todos os seus colegas já haviam escolhido as habilidades poderosas, deixando apenas aquelas lamentáveis e fracas para trás. Assim, Haruka foi forçado a olhar para as poucas opções restantes, como a habilidade de sorte e a de agricultura. Furioso, ele gritou para o velho, me dê uma habilidade forte em vez dessas bobagens. Se eu chegar ao novo mundo com essas habilidades patéticas, não poderei fazer nada e morrerei imediatamente. Mas o velho, completamente sem paciência, ignorou suas objeções e concedeu-lhe todas as habilidades inúteis que restavam na tela. Sem demora, empurrou-o apressadamente para o novo mundo. De repente, Haruka se viu em uma vasta floresta. Ainda confuso, notou uma bolsa colocada à sua frente. Assim que abriu, descobriu que era uma bolsa mágica capaz de guardar qualquer coisa que colocasse dentro. Dentro da bolsa, encontrou roupas novas e as vestiu com imensa alegria, como se fosse o primeiro presente de verdade que já havia recebido. Depois disso, olhou para a tela de estatísticas para conferir as habilidades que tinha obtido. Ficou espantado ao descobrir que todas eram de pouco valor. Entre elas, havia a habilidade de sorte e outra extremamente estranha chamada habilidade de solidão. Esta última significava que ele não poderia formar nenhuma equipe e seria forçado a completar sua jornada neste mundo inteiramente por conta própria. Olhando em volta e não vendo nenhum dos seus colegas, percebeu que, de fato, percorreria todo o caminho sozinho. Ele murmurou, já que possuo a habilidade de solidão de qualquer forma, não poderei formar nenhum time. Haruka começou a explorar a floresta em busca de comida e de um lugar para se abrigar à noite, dizendo a si mesmo, se eu dormir na floresta sem proteção, criaturas perigosas podem aparecer e acabar com minha vida. Entre suas habilidades, ele encontrou uma útil. Podia identificar qualquer coisa que seus olhos vissem na floresta, seu nome e tipo. Essa habilidade o ajudou a coletar alimentos, pois podia distinguir entre frutas venenosas e as seguras para comer.
Após colher o suficiente, foi até o rio para beber, exausto pela sede. Ali, seus olhos espalharam a entrada de uma caverna escura. Ele hesitou por um momento, mas pensou que poderia torná-la seu abrigo, esperando não encontrar monstros lá dentro. Entrou na caverna com cautela e pegou uma lâmpada em sua bolsa mágica para iluminar o caminho. Depois de se certificar de que estava livre de criaturas, juntou um pouco de madeira e acendeu uma fogueira usando uma de suas habilidades. Sentado no calor e segurança, montou sua pequena barraca e dormiu até manhã. Ao acordar, sentiu uma imensa felicidade por ainda estar vivo e por nenhum monstro tê-lo atacado enquanto dormia. Pegou sua pequena panela e preparou uma refeição deliciosa com a comida que havia coletado no dia anterior. Enquanto desfrutava da refeição, pensou: preciso proteger bem essa caverna para que monstros não me ataquem mais tarde. Enquanto coletava mais comida, seus olhos de repente caíram em uma cena chocante. Parados bem na sua frente, estavam 2 goblins da floresta. Naquele instante, ele congelou de terror, pois era a primeira vez que via goblins cara a cara. Mas logo, Haruka se tranquilizou ao perceber que os goblins à sua frente eram de baixo nível e nada fortes. Ele murmurou para si mesmo em dúvida: será que consigo derrotá-los sozinho ou não? Então sacou seu surrado bastão de madeira e declarou firmemente: tenho que me livrar deles, pois no futuro poderei enfrentar goblins mais fortes do que este nível. Haruka usou a pouca magia que tinha para fortalecer aquele bastão patético, e então avançou sem hesitar no ataque contra os goblins. Seu bastão atingiu a cabeça do primeiro, o golpe o deixando atordoado e cambaleando. Ele não parou e desferiu um segundo golpe que o finalizou. Quanto ao outro goblin, ficou furioso ao ver seu companheiro cair e tentou atacar. Mas seus ataques eram fracos e desajeitados. Haruka os evitou com facilidade, reuniu seu poder mágico e desferiu um golpe feroz que o lançou para longe, acabando com ele completamente. Em seguida, foi até o rio e lavou o rosto, aliviado. Dominado pela alegria por ter matado seus primeiros monstros neste novo mundo, ele voltou para sua caverna para comer novamente e descobriu que havia ganhado uma arma dos goblins que derrotara. No entanto, a arma era terrivelmente fraca, pesada e inútil. Ele abriu sua tela de status e seu coração transbordou de felicidade ao descobrir que seu nível havia subido para 2 e todas as suas estatísticas básicas tinham aumentado. Incapaz de se conter, ele dançou de uma maneira estranha, como um cisne celebrando seu sucesso. Depois, dormiu em paz. Acordando no dia seguinte com fome, ele sentou-se para preparar sua comida. Mas se cansou de comer as mesmas plantas dia após dia. Suspirou de frustração. Quero provar carne, estou farto dessa comida vegetal. Mesmo assim, foi forçado a comer o que estava à sua frente, para não perder tempo à toa. Ele então decidiu sair e treinar para aumentar seu nível. Antes de deixar a caverna, lembrou-se de que todas as suas habilidades eram ridículas e inúteis, e se perguntou: qual habilidade é melhor para treinar? Sentindo desespero, ele voltou à floresta mais uma vez para coletar ervas e cogumelos. Logo se cansou e disse: preciso procurar carne. Não posso passar a vida inteira comendo mato. Quando perdeu toda a esperança de encontrar carne, resolveu começar um treinamento sério. Correu a toda velocidade, sorrindo ao notar como seu corpo se sentia mais leve neste mundo. Balançou seu gastão de madeira rapidamente no treino até que outro grupo de goblins apareceu diante dele. Ele avançou contra eles com sua magia e conseguiu derrotá-los facilmente, pois não eram mais fortes do que os que havia enfrentado antes. Mas logo ficou chocado ao descobrir que o número deles era grande demais. O medo o dominou. Então ele abandonou a luta e correu de volta rapidamente para sua caverna. Lá, descobriu algo novo entre suas habilidades, uma capacidade mágica de criar qualquer coisa que desejasse. Ele a usou imediatamente para criar uma porta resistente para sua caverna, para se proteger dos monstros e impedir que entrassem. Depois de muito treino, Haruka finalmente conseguiu caçar um coelho, pondo fim ao seu sofrimento com comida vegetal e provando carne pela primeira vez. Mas de repente, ele se chocou ao avistar alguns de seus colegas de classe. Liderados pelo grupo arrogante de garotos que sempre intimidavam os outros, Haruka ficou nervoso na hora e tentou se esconder para que não o vissem. Escapando deles em segredo, usou a habilidade de visão que possuía para localizar o resto de seus colegas. Com ela, notou uma garota que havia sido sua colega de classe, a única com quem ele gostava de conversar no passado. No entanto, decidiu confiar em si mesmo e não se aproximar de ninguém, repetindo para si: esta é a minha chance de aumentar meu nível sozinho, para me tornar a pessoa mais forte neste mundo. Haruka se escondeu na floresta, esperando que ninguém o encontrasse. Mas um de seus colegas ouviu um movimento no lugar onde Haruka estava escondido e foi investigar.
O coração dele estremeceu, desejando que seu esconderijo não fosse descoberto. Assim que o garoto se aproximou, o coelho que Haruka havia capturado apareceu, e o colega pensou que o som que ouvira vinha do animal, então foi embora tranquilo. Aqueles garotos sentaram-se juntos, enquanto Haruka estava escondido atrás de uma árvore ouvindo a conversa deles. Logo descobriu que tudo que lhes importava era brincadeira e pensamentos sujos sobre garotas. Mesmo neste novo mundo, eles não haviam mudado. Sentiu nojo e disse a si mesmo que nenhuma esperança poderia ser esperada deles. Então, se virou e foi embora, voltando para sua caverna. Lá, sentou-se para assar alguns cogumelos para comer. Mas ao abrir a tela de status, ficou chocado ao ver que a habilidade de solidão era a que havia subido de nível. Pensou: infelizmente isso acontece porque eu vivo sozinho, longe dos meus colegas. Desse jeito nunca poderei fazer amizades ou formar um grupo para me ajudar mais tarde. Ficou pensativo e depois disse: tenho que usar outra habilidade para que seu nível suba em vez de só a solidão. De fato, ele começou a usar a habilidade que lhe permitia criar muitas coisas. Trabalhou para melhorar sua caverna e equipá-la com ferramentas e móveis que a tornaram um lugar adequado para viver. Quando terminou, sentiu uma fome intensa. No entanto, à sua frente estavam apenas os mesmos cogumelos, e ele foi forçado a comê-los, mergulhado em profunda tristeza. No 7º dia, Haruka estava dormindo quando ouviu uma grande confusão vindo de fora da caverna. Correu para investigar e viu seus colegas populares lutando contra um grupo de goblins. Ele parou, hesitando, pensando: devo ajudá-los ou deixá-los levar a surra dos goblins? Mas ao usar sua habilidade de avaliação, descobriu que as estatísticas deles eram muito altas e que não precisavam da sua ajuda. Murmurou com pesar: porque eu sou sempre o mais fraco onde quer que eu vá. Mesmo aqui, os outros continuam melhores que eu. No meu mundo antigo, eles eram atletas fortes, populares e bonitos, cercados por garotas, enquanto eu não era nada. Então ele ergueu a cabeça com determinação. Mas não vou permitir que isso se repita no novo mundo. Eu devo me tornar mais forte do que todos eles. Quando estava prestes a se afastar, foi surpreendido ao ver goblins cercando-o por trás para atacar seus colegas. Sentiu um pouco de pena. Lembrou-se de que alguns deles haviam sido gentis com ele às vezes, e decidiu intervir. Correu em direção aos goblins e os esmagou com golpes sucessivos até que sumiram. Seus colegas ficaram chocados ao vê-lo ali, pois não esperavam que Haruka tivesse sido transportado para aquele mundo com eles. Agradeceram calorosamente por tê-lo salvado e sugeriram que ele os recebesse em sua caverna. Ao entrarem, ficaram maravilhados com a beleza do lugar e como Haruka havia usado sua magia para transformá-lo em um abrigo surpreendente, equipado com tudo o que alguém poderia precisar. Um deles sussurrou para o companheiro: isso é uma caverna ou uma mansão na praia? Eles se sentaram juntos e Haruka perguntou: mas me digam, por que se separaram do grupo popular? Um deles respondeu: nós brigamos com eles da última vez. Haruka pediu mais detalhes e seu companheiro começou a contar o que havia acontecido. Quando chegamos pela primeira vez a este mundo, ficamos apavorados. Não percebemos de início que estávamos realmente em outro mundo. Muitos de nossos colegas caíram no choro como crianças. Mas alguns dos estudantes que liam bastante sobre mundos isekai tinham muitas informações sobre eles. Depois disso, os estudantes populares vieram até nós e nos ordenaram que contássemos tudo o que sabíamos ou nos bateriam. Então, a líder de turma, sua colega, que sabia muito sobre isekai porque costumava ouvir constantemente suas histórias sobre eles, interveio. Ela pediu que se acalmassem um pouco e disse que os ajudaria com todas as informações necessárias. Mas as vozes altas deles atraíram uma grande multidão de goblins para perto. A líder de turma entrou em pânico e começou a gritar com eles. Até mesmo aqueles que se gabavam de sua coragem caíram no chão, gritando de terror. Apenas os estudantes conhecedores perceberam que eram apenas goblins fracos que podiam ser mortos facilmente. Portanto, usaram as armas e habilidades mágicas que haviam obtido neste mundo e conseguiram derrotar os goblins com facilidade. Quando os atletas e os garotos populares viram os estudantes e gênios superando os goblins sem dificuldade, decidiram se juntar a eles e ajudar. Assim, juntos, conseguiram eliminar os monstros que os atacavam. Depois, a líder de turma usou sua habilidade especial para encontrar um lugar mais seguro para eles e, de fato, os levou para um local ao lado do rio. Lá, começaram a montar um acampamento simples e aprenderam um modo de vida primitivo, semelhante a um safari, para que pudessem depender de si mesmos. Então se dividiam em pequenos grupos, cada um encarregado de uma tarefa específica e todos trabalhavam de acordo com seu papel.
Mas não demorou para que as garotas bonitinhas se cansassem das muitas tarefas manuais e decidissem parar de ajudar. Quando a líder de turma lhes pediu para voltarem e ajudarem, elas se recusaram, zombaram dela e foram embora. Vendo isso, os atletas e os garotos populares também decidiram se afastar e abandonar o trabalho. Isso deixou a líder de turma em choque, sem saber como agir ou o que fazer. Assim, apenas os estudantes gênios permaneceram no grupo, continuando a coletar madeira e recursos. Durante isso, foram subitamente confrontados por outra grande horda de goblins. Eles tentaram pedir ajuda aos outros, mas os garotos populares e as garotas bonitinhas se recusaram a intervir, permanecendo onde estavam, ociosos e indiferentes. Diante disso, os estudantes gênios resolveram agir por conta própria, enfrentando os goblins e defendendo o acampamento com coragem. Após a vitória, determinaram que aumentariam seu nível para se tornarem mais fortes do que os garotos populares e os outros estudantes. O motivo era que quando aqueles garotos populares entraram no mundo pela primeira vez, eles haviam escolhido habilidades inúteis, como uma magia de controle humano. Era claro que haviam selecionado isso apenas para explorar as garotas e forçá-las a obedecer. À noite, os estudantes gênios os observaram matar goblins deliberadamente, um atrás do outro, unicamente para aumentar seus níveis rapidamente, para que pudessem usar aquelas habilidades vis nas garotas. Os estudantes gênios então ouviram todo o plano perverso deles e correram para contá-lo à líder de turma, para que ela pudesse se preparar. Ela, por sua vez, resolveu aumentar seu nível e elaborou uma estratégia com o grupo conhecedor. Quando confrontaram os atletas e os garotos populares, esses tentaram usar sua força e magia contra ela. Mas a surpresa foi que ficaram chocados, pois a líder de turma era muito mais forte do que eles. Elas derrotou rapidamente, após o que os estudantes gênios selaram a magia deles e até roubaram as habilidades inúteis que haviam obtido. Depois disso, decidiram bani-los do acampamento e os avisaram para nunca mais voltarem. No entanto, os corações daqueles garotos eram sômbrios. Mais tarde, eles voltaram com armas, atacando o acampamento sem piedade. Mataram um grande número de estudantes e incendiaram o lugar inteiro. Antes de partir, gritaram: "Voltaremos para acabar com todos vocês completamente." Naquele momento, as garotas bonitinhas começaram a culpar os estudantes gênios, acusando-os de causar a inimizade com os garotos populares e os atletas e de falharem em protegê-los e defender o acampamento. Quando Lena tentou defendê-los, elas não deram ouvidos às palavras dela. Posteriormente, os estudantes se reuniram e decidiram expulsar o grupo dos estudantes gênios do acampamento, não permitindo que ficassem após o acampamento ter sido queimado. Retornamos ao flashback para ver Haruka consortando eles, dizendo que não se preocupem e se encarregando de preparar um delicioso banquete de cogumelos, fazendo-os comer até ficarem satisfeitos. E eles se maravilharam com a quantidade de cogumelos que ele havia coletado. Na manhã seguinte, eles partiram, carregando sacos de cogumelos, cada um sobre um ombro. Um deles, então, ofereceu a Haruka para se juntar a eles em uma jornada para procurar uma cidade de onde pudessem começar sua aventura e dizendo que carregavam um livro sobre mundos isekai e o guiariam com eles. Haruka ficou surpreso e, apesar de seu desejo de ir com eles, os mandou embora, dizendo: "Vão, eu não quero estar com vocês." Ele sabia que, se os acompanhasse, seria um fardo, pois seus níveis eram muito mais baixos do que os deles. Assim, escolheu retornar à floresta para aumentar suas habilidades sozinho. Na estrada, um lobo o interceptou e atacou, mordendo sua mão. Haruka agarrou a ferida e colocou a mão na cabeça do lobo até que o finalizou, sentindo depois que a força da mordida superava e muito a força fraca dos goblins que havia encontrado antes. Haruka continuou até que a noite caiu e ele chegou ao acampamento onde seus amigos estavam, apenas para encontrá-lo vazio. Usou sua habilidade de rastreamento para saber para onde os outros tinham ido, seguindo suas pegadas até que um rio apareceu claramente em seu caminho. Ao chegar ao rio, ficou surpreso em encontrar as garotas bonitinhas paradas diante dele. Ele tentou se esconder e fugiu rapidamente, mas elas o perseguiram e exigiram que ele parasse. Haruka parou e perguntou: "O que vocês querem daqueles que foram expulsos do acampamento?" Elas responderam que desejavam se desculpar com aquela equipe e imploraram que ele revelasse a localização deles para que pudessem se redimir. Haruka lhes disse que o tempo havia passado e que encontrá-los agora não seria fácil, momento em que as garotas caíram em lágrimas. Haruka ficou em silêncio por um momento e em seguida as aconselhou firmemente: "Se vocês não aprenderem a se virar na floresta, serão mortas facilmente." Quando Haruka olhou suas habilidades, descobriu que possuía a habilidade de dominação, concedendo-lhe o poder de subjugar qualquer um e fazê-los seus seguidores.
Ele pensou por um momento e justificou para si mesmo, dizendo: se eu controlar essas 3 garotas, elas ficarão comigo e eu as protegerei dos perigos da floresta. E de fato ele usou a habilidade nelas, mas ficou chocado com o resultado, pois elas se transformaram em algo como máquinas, silenciosas e sem expressão, obedecendo a suas ordens sem pensar. Haruka sentou-se perplexo, perguntando-se como poderia devolvê-las ao normal depois de se envolver no uso daquela habilidade. Enquanto estava perdido em pensamentos, Lena apareceu de repente, chamando-o sem resposta. Ela se aproximou e lhe deu um tapa leve na orelha até que ele notasse, assustado ao vê-la e quase a confundindo com um fantasma. Ela lhe disse com raiva: "Onde você esteve todo esse tempo?" O resto das garotas chegou naquele momento, percebendo que precisavam de um lugar para descansar, pois as longas marchas pela floresta as haviam exaurido. Logo, notaram que as garotas que haviam seguido Haruka estavam paradas como estátuas, com expressões estranhas e sem vida. Ela perguntou: "O que você fez com elas?" Haruka ficou nervoso e não ousou confessar, mentindo em vez disso. "Eu as encontrei assim desde o começo. Eu não fiz nada." Mas a verdade ficou clara, e Lena gritou com ele com raiva. Essa magia era para ser usada apenas em monstros, não em seus colegas de classe. Todos olharam para ele com nojo, fazendo ele parecer a pior pessoa possível entre eles. Haruka tentou se afastar e ir embora, mas elas o chamaram. "Vai nos abandonar sozinhas nesta floresta?" Por dentro, ele ansiava para retornar ao seu abrigo para descansar, mas Lena tentou acordar as garotas que ele havia dominado, sacudindo uma delas até que recuperasse a consciência. As outras garotas se reuniram ao redor dela, questionando o que havia acontecido e como Haruka havia obtido controle sobre elas. Haruka tentou aproveitar o momento para se afastar em silêncio, para que sua vergonha não aumentasse ainda mais. Mas elas notaram sua tentativa de fugir e o pararam, dizendo: "Espere, ainda não terminamos com você." Em seguida, ele se sentou, tentando melhorar sua magia de construção, embora não a tivesse dominado, e a usou de forma desajeitada. Enquanto isso, Lena soube pelas garotas que Haruka havia estado com elas o tempo todo, ajudando-as e não as abandonando como os outros garotos. A postura dela mudou um pouco, e agradeceu por não tê-las deixado para trás. Haruka então ofereceu a ideia de irem para a casa dele, e elas reagiram com um incrédulo, dizendo: "Uma casa no meio da floresta? Está brincando conosco?" Mas ele respondeu com seriedade: "Sim, minha casa, que eu construí aqui com minhas próprias mãos." Naquele momento, o espanto delas se desfez, e pela primeira vez, sentiram esperança de que não teriam mais que dormir em barrancas. Elas perguntaram: "E o que há nessa sua casa?" Ele respondeu com confiança: "Tudo o que necessitam, uma cozinha, um banheiro e quartos para dormir." Os olhos delas brilharam de alegria, e sorrisos se espalharam por seus rostos. Decidiram ir com Haruka, e ele ficou cheio de alegria, pois todas as garotas agora viveriam em sua casa, e ele era o único garoto entre elas. Ele guiou-as pela floresta, seguindo as marcas que havia deixado no caminho para não se perder. Após uma longa caminhada, finalmente chegaram à casa. O cansaço era visível em seus rostos, mas no momento em que seus olhos encontraram o edifício, foram tomadas de espanto. Não conseguiam acreditar que tal lugar existisse ali e correram ansiosamente para explorar cada canto como se tivessem voltado a casas comuns como as que conheciam em seu mundo anterior. Ele esgostrou a cozinha e o banheiro, e elas o deixaram imediatamente para correrem para um banho, como se nada mais as prendesse. Sentindo-se envergonhado por ser o único garoto, ele escolheu ficar em uma pequena tenda do lado de fora, deixando a casa inteira para elas. Naquela noite, Lena foi até ele, expressando sua gratidão e dizendo que os garotos as haviam abandonado, enquanto ele, sozinho, decidira ajudar. Além disso, ele lhes havia fornecido uma casa, equipada com cozinha, banheiro e quartos, fazendo-as sentir como se ainda estivessem em seu mundo antigo. Haruka prometeu que não as abandonaria e que permaneceria com elas até o fim. Com o nascer do sol, uma das garotas entrou em sua barraca para acordá-lo para o café da manhã. Quando ele perguntou a ela, ficou espantado ao ver peixe na mesa e começou a comer ansiosamente após longos dias apenas de cogumelos. Não conseguia esconder sua alegria, pois sempre havia falhado em pescar. Logo descobriu que a garota Amame o havia trazido, usando sua magia de relâmpago para atingir peixes diretamente na água. Ele admirou isso muito e pediu que ela repetisse o feito na frente dele. Quando ela reuniu energia nas mãos, ele usou sua magia de envolvimento para copiar a habilidade dela e aprendera na hora. Ele a testou no rio e pescou com a mesma facilidade que ela. Haruka percebeu então que as habilidades inúteis que havia recebido no início não eram desprovidas de valor como ele acreditava, pois lhe concediam o poder de imitar o que via. No entanto, a força do relâmpago que ele havia copiado era tão intensa que quase o fez correr para o banheiro em desespero. Depois, ele se sentou com Lena para falar sobre o futuro. Ela lhe disse que ainda não haviam decidido, mas que o mais provável era que fossem para a cidade. Contudo, achava impossível antes de aumentarem seus níveis. Elas pediram que ele as treinasse, e ele concordou. Verificou os níveis delas e descobriu que a mais fraca já estava no nível 16,
enquanto ele próprio ainda estava apenas no nível 7. A notícia o atingiu como um raio. Decidiram enfrentar lobos não mais fortes do que o nível 8 e pensaram que seria uma tarefa fácil. Mas a surpresa foi dura. Aqueles lobos fracos conseguiram derrotá-las todas. Eles eram rápidos, seus ataques eram dolorosos e os altos níveis das garotas não as ajudaram. Um profundo desânimo se abateu sobre elas, e elas se sentaram juntas na barraca de Haruka, planejando como poderiam vencer os lobos na próxima vez. Com isso, ele ficou irritado, pois elas haviam abandonado a casa que ele construíra com tanto cuidado e, em vez disso, escolheram se amontoar com ele na pequena barraca. No dia seguinte, Haruka estava comendo, quando Lena chamou as garotas para começarem o treinamento e aumentarem seus níveis. Elas começaram lutando contra goblins, mais fracos do que os lobos, para que seus níveis aumentassem. Depois, decidiram desafiar os próprios lobos para se vingar. Os lobos ainda as achavam fracas, acreditando que a derrota delas seria fácil, e até zombaram. Haruka notou que algumas das garotas evitavam lutar fingindo estar doentes, enquanto o medo dominava outras. Em um momento crítico, um lobo avançou contra uma delas, mas outra mostrou coragem e atacou com sua espada. O lobo agarrou a arma em suas mandíbulas tentando impedi-la, mas sua companheira o chutou com força, jogando para longe. Logo, as garotas trabalharam juntas e conseguiram derrubar aqueles lobos fracos e conquistar a vitória. As garotas se alegraram com o triunfo, celebrando após provarem que o treinamento constante havia dado frutos. Elas até foram até os lobos para se desculpar, declarando que estavam prontas para enfrentá-los a qualquer momento futuro. Enquanto Haruka estava sentado sozinho, Lena se aproximou e lhe disse que havia chegado a hora de irem para a cidade. Mas ele respondeu com indiferença: "Quem disse que eu quero ir com vocês em primeiro lugar?" Em seguida, reuniu grandes quantidades de cogumelos para servirem como provisão para a jornada delas. Todos partiram para a cidade com alegria, mas Haruka as alertou que a estrada estava cheia de perigos, e ninguém sabia o que poderiam encontrar, como se sentisse o perigo se aproximando. De fato, naquela noite, um garoto foi visto correndo aterrorizado, tropeçando e caindo no chão, implorando por misericórdia ao seu perseguidor. Mas o homem mascarado que se aproximou não teve piedade em seu coração, agarrando-o e estrangulando-o até a morte, depois deixando seu corpo para trás enquanto ria loucamente. Depois, Haruka continuou sua jornada com as garotas, tendo concordado em acompanhá-las até a cidade. Na estrada, apareceu um orc gigante, de nível 11. Haruka disse às garotas para se esconderem, gabando-se que cuidaria deles sozinho, e declarando que deveriam observar sua grandeza enquanto ele derrotava o orc com facilidade. Ele atacou o monstro com seu patético bastão de madeira, mas o orc o atingiu com seu pesado tacape. De repente, Haruka desapareceu da frente dele. Ele havia recuado para trás de uma árvore, rindo zombatariamente dos movimentos lentos do orc. Ele lembrou dos seus colegas dizerem uma vez que os corpos de orcos eram duros, capazes de resistir a qualquer ataque físico, e que a única maneira de derrotá-los era através da magia. Haruka abriu sua tela de status, procurando pelo feitiço adequado, e descobriu que possuía grande magia, além de magia de relâmpago, água e terra, que havia aprendido com as garotas, graças à habilidade de envolvimento. Ele se sentou rindo tolamente enquanto testava seu novo poder, quebrando metade da árvore sob a qual estava escondido, o que revelou sua posição ao orc. O monstro atacou novamente, mas Haruka continuou a desviar dos seus golpes lentos. De repente, ele apareceu atrás dele e o atingiu na cabeça com seu bastão. De espanto de todos, o golpe fraco realmente surtiu efeito, e o orc caiu no chão. Haruka perguntou: como um monstro de tal tamanho com uma defesa tão alta pôde cair com um golpe como este? Depois disso, Haruka disse às garotas que na próxima vez, se enfrentassem um orco, ele usaria seu poder mágico contra ele. Para a surpresa de todos, ele humildemente derrubou o orco. E quando uma nova criatura desse tipo apareceu, ele invocou magia de fogo, moldando uma esfera flamejante em sua mão, antes de arremessá-la no orc, cujo rosto explodiu completamente. Haruka sentiu orgulho ao usar sua nova força, que lhe permitiu derrubar o monstro em um único golpe. Mas as garotas gritaram em protesto, insistindo que a velocidade com que ele despachava as feras não lhes dava chance de aprender nada com ele. Naquela noite, as garotas se sentaram comendo cogumelos com alegria, enquanto Haruka usava a magia da terra para proteger a área de quaisquer possíveis ataques. Ele abriu seu mapa mágico para garantir que o caminho para a cidade estivesse seguro. Quando sentiu a presença de pessoas por perto, percebeu que um grupo de humanos estava se movendo em direção a eles, e imaginou que poderiam ser os garotos delinquentes da escola buscando vingança contra as garotas. Mas o que aconteceu foi diferente.
os estudantes populares e os atletas, cujos laços com Haruka tinham sido bons mesmo antes de virem para este mundo, chegaram. Haruka perguntou se eles também haviam vindo para se vingar das garotas, mas eles ficaram zangados com ele e afirmaram que eram seus amigos e jamais seriam como aqueles bandidos. Eles explicaram que não haviam vindo para encontrar as garotas, mas sim especificamente para vê-lo. Haruka perguntou por que haviam deixado as garotas sozinhas e eles responderam que não confiavam em ninguém, nem mesmo nas garotas, porque haviam ouvido falar de uma habilidade perigosa chamada habilidade de boneca ou abdução. Essa habilidade concedia ao seu dono o poder de controlar os outros e roubar suas habilidades por completo. Quando questionaram alguns de seus colegas sobre isso, nenhum sabia de nada, o que significava que ou as garotas a possuíam ou o próprio Haruka. Haruka decidiu assustá-los um pouco, dizendo que ele de fato possuía essa habilidade, mas eles não demonstraram medo, dizendo que ele era uma boa pessoa e que se ele a tivesse, então eles estariam seguros. Antes de partir, eles avisaram Haruka sobre os garotos delinquentes que realmente tinham vindo para se vingar das garotas. Em seguida, pediram desculpas por não poderem ajudar e foram embora. Lena tinha ouvido tudo o que se passou entre os dois lados e ficou profundamente triste com a partida deles. No dia seguinte, Haruka pediu às garotas para prepararem seus equipamentos, pois ele estava procurando uma coleção de ervas antes de retomar a jornada para a cidade. Na estrada, Lena o parou e pediu para falar com ele a sós. Ela lhe revelou que havia escutado a conversa da noite anterior entre ele e aqueles garotos, e Haruka percebeu que ela queria falar sobre a habilidade de abdução, mas ele a surpreendeu ao dizer que já sabia que era ela quem a possuía. Ela ficou abalada, pois havia instruído Oda, o líder dos melhores estudantes, a nunca contar a ninguém sobre isso. Haruka então sorriu e a tranquilizou, dizendo que ela não precisava se preocupar ou ter medo, pois ele sabia que ela era gentil e nunca usaria tal poder para o mal. Ele até acrescentou que estava feliz que alguém bom como ela fosse quem detinha essa habilidade perigosa. Ele a tranquilizou, dizendo que mesmo que as garotas soubessem a verdade, elas ficariam apenas mais felizes e confiariam mais nela. Ela não conseguiu se conter e seus olhos se encheram de lágrimas, profundamente emocionada pelo fato de Haruka ter depositado sua confiança nela. Depois disso, Haruka continuou sua jornada, com as garotas por 2 horas inteiras até que decidiram descansar um pouco. Ele pensou em vender algumas bebidas, mas as garotas não tinham dinheiro, e Lena gritou para ele parar de explorá-las, pois ele sabia que elas não tinham moedas. Haruka rapidamente se desculpou, dizendo que estava apenas brincando e então lhes entregou as bebidas de graça. Continuaram seu caminho até que Haruka usou a habilidade de busca, descobrindo que estavam muito perto do rio. Ele lhes pediu para montarem acampamento ali, pois o lugar seria seguro. Em seguida, correu para explorar a área circundante em alta velocidade, usando a habilidade de aprimoramento que aumentava sua força e leveza. Sentiu seu corpo tão leve que saltou alto como se estivesse voando, mas não conseguiu se controlar no ar e caiu violentamente no chão, retornando às garotas machucado pela dor. Lena o repreendeu por não ter prestado atenção em si mesmo. No dia seguinte, eles continuaram em direção à cidade, e graças às habilidades de Haruka, conseguiram encontrar uma garota que estava perdida, bem como um grupo de garotas bonitinhas brincando perto do rio, despreocupadas com a jornada. Enquanto avançavam, foram perseguidos por orques gigantes e forçados a fugir até que finalmente saíram da floresta. Mas diante deles, erguiam-se enormes colinas que bloqueavam sua visão. Haruka abriu suas estatísticas e descobriu que possuía a habilidade de andar no ar. Ele a usou e subiu alto para ver o que havia além das colinas. E lá havia um grupo de moradores da cidade sob ataque de monstros. Ele correu de volta e contou a Lena o que havia visto, dizendo que tinham que ter cuidado, porque não sabiam se aquelas pessoas eram boas ou más. Ele tentou recuar da ideia de ajudar, mas Lena segurou sua mão, garantindo-lhe que não havia necessidade de medo, pois elas podiam se proteger. Haruka acordou e disse que iria sozinho, e se eles se revelassem inimigos, ele poderia escapar com sua velocidade. Ele usou a habilidade de voo novamente, junto com sua nova magia de vento. Subiu com tremenda velocidade, mas ficou chocado ao descobrir Lena agarrada em suas roupas. Os dois voaram pelo ar em uma velocidade imprudente até que colidiram com o chão com tanta força que todos os monstros foram jogados para longe. Os moradores da cidade lhes agradeceram, explicando que eram aventureiros da cidade e que matar os lobos havia sido sua missão. Haruka lhes deu alguns cogumelos para comer e começou a brincar com eles até que se tornaram amigos. Depois, ele retornou com os aventureiros para as garotas, que ficaram espantadas ao ver que alguns deles eram elfos, pois era a primeira vez que encontravam tal raça. Um dos aventureiros lhes disse que uma cidade chamada Amoy estava muito próxima.
Eles continuaram a marcha e no momento em que as garotas avistaram as muralhas da cidade, foram tomadas de alegria e correram em direção a ela com grande empolgação. Vemos então que os garotos delinquentes ainda tinham seu plano em andamento, pois haviam decidido primeiro eliminar o resto dos garotos que os haviam abandonado, ou seja, os estudantes populares e os estudantes gênios. Voltamos a Haruka e as garotas que finalmente haviam chegado à cidade de Amoy. As garotas ficaram profundamente impressionadas com a cidade, seu vasto tamanho, suas lojas contendo tudo o que pudessem precisar. Mas Haruka, com sua natureza solitária, não encontrou alegria nela, pois preferia o isolamento. Ele sentiu que havia completado sua tarefa de levá-las em segurança à cidade e que agora poderia deixá-las e partir. Ele se sentou sozinho para descansar um pouco até que Lena se aproximou e lhe disse que deixá-las sozinhas não era uma opção. Como ele não deu resposta, ela reuniu as outras garotas e explicou o novo plano. Elas iriam diretamente à guilda de aventureiros para vender as pedras mágicas que haviam coletado dos monstros na floresta e, em seguida, usariam o dinheiro para comprar uma casa para descansar. Ao chegarem à guilda, Haruka e Lena se sentiram hesitantes antes de entrar, pois os aventureiros lá dentro pareciam criminosos, olhando-os com olhares estranhos. Os próprios aventureiros ficaram surpresos por crianças terem vindo se registrar como aventureiros. A recepcionista que os atendeu achou inacreditável, dizendo que avaliar todas as pedras levaria muito tempo e que ela não poderia comprá-las todas de uma vez. As garotas de fato se registraram na guilda, e Haruka ficou feliz por seus níveis terem subido o suficiente para se inscreverem como aventureiras. Mas quando chegou a vez dele, a recepcionista se recusou a registrá-lo, pois seu nível ainda estava abaixo de 10. Ele implorou para que ela abrisse uma exceção, mas foi recusado. Foi-lhe dito que um aventureiro solo não poderia ser aceito a menos que estivesse no mínimo no nível 20, e se tivesse uma equipe, então pelo menos no nível 10. Ele afundou em seu habitual desespero e depressão, sentindo mais uma vez que sua vida sempre seguiu o mesmo caminho, cheia de fracasso e decepção. Depois, a guilda preparou uma casa grande e espaçosa para as garotas descansarem, e a alegria delas foi grande ao vê-la. A casa até vinha com a empregada pessoal para ajudá-las no que precisassem. Na manhã seguinte, Lena estava cheia de empolgação e declarou que havia chegado a hora de fazer compras nas belas lojas da cidade. Quanto a Haruka, ele pensou consigo que havia entregue à guilda um grande número de cristais mágicos e certamente agora eles tinham dinheiro suficiente para comprar o que quisessem. Ele voltou à guilda para receber seu pagamento, mas ficou chocado ao saber que os cristais valiam muito mais do que o dinheiro disponível na guilda. Eles lhe deram tudo o que tinham, apenas 8 milhões, e pediram que ele permitisse pagar o restante mais tarde em parcelas. Enquanto estava tomado pela confusão, um dos aventureiros se aproximou e sugeriu levá-lo a uma loja especial de armas mágicas. Lá, Haruka viu armas e ferramentas diferentes de tudo o que já vira antes, e seus olhos foram capturados por um colar de formato estranho que permitia fundir ferramentas e armas mágicas. Ele ficou fascinado pela ideia e imediatamente começou a fundir um grande número de itens na frente de todos. O lojista então gritou com raiva: "Como você se atreve a usar a mercadoria antes de comprá-la?" Ele explicou que o valor do que Haruka havia fundido era de 10 milhões. Haruka ficou chocado pois tinha apenas 8 milhões e começou a chorar de angústia, repetindo que estava enrascado. As garotas imploraram ao lojista para baixar o preço e aceitar apenas os 8 milhões. Naquele momento, Haruka estava sozinho, depois que todo o seu dinheiro acabou e as garotas não puderam comprar nada do que queriam, embora ele tivesse prometido que iriam adquirir muitas coisas, acreditando que 8 milhões era uma quantia enorme. Haruka pensou em deixar as garotas e fugir da cidade para retornar à sua caverna na floresta. Mas ele sabia que se Lena o visse fugindo, ela agarraria sua camisa e o impediria de sair. Então ele reuniu a força que lhe restava e invocou a habilidade de furtividade que havia ganhado após fundir muitos itens mágicos que havia comprado na loja, pensando que dessa forma poderia escapar desapercebido e retornar à sua floresta. Ele saiu pela porta enquanto estava escondido, mas Lena notou a porta se abrindo e fechando sozinha. Enquanto ele tentava pular o muro para escapar, as garotas ouviram sons e o chamaram, perguntando por que estava saindo e para onde estava indo. Ele colidiu com algumas placas de sinalização por acidente e caiu desajeitadamente, envergonhado.
Haruka notou uma das garotas dentro de uma loja de roupas se comportando de forma estranha, como se estivesse tentando chamar a atenção, e a repreendeu, dizendo que eles não estavam em seu próprio mundo para ela agir dessa forma tolamente tirando suas roupas. Na manhã seguinte, Lena preparou as garotas declarando que havia chegado a hora de sua primeira missão como aventureiras. Haruka soltou um suspiro de alívio, pensando que sua tentativa de escape havia sido bem sucedida e que agora retornaria à sua casa na floresta. Pelo caminho notou alguns goblins, mas os ignorou, pois sua única preocupação era chegar à floresta e não ter nada a ver com os outros. Quando se deparou com um grupo de bandidos tentando roubar uma carruagem com uma garota dentro, ele ouviu os gritos dela, mas a princípio os ignorou. Mais tarde, um dos bandidos o avistou e disparou uma flecha para pará-lo, dizendo que, já que ele os havia testemunhado, não poderia ter permissão para ir embora. Disseram-lhe que ele deveria morrer por tê-los visto. Haruka respondeu que não tinha nada a ver com eles, mas eles não se convenceram. Então Haruka usou seu novo bastão mágico e liberou magia de fogo contra eles, espantando-os com seu poder. Os bandidos perceberam então que Haruka era da classe mago e decidiram enfrentá-lo em combate corpo a corpo. Eles avançaram contra ele todos de uma vez, mas Haruka evitou seus ataques com facilidade. Usaram suas habilidades com a arma sem parar, mas em vão, exaustando-se enquanto ele continuava a evitá-los. A situação se inverteu e os bandidos caíram em rendição. A garota saiu da carruagem em lágrimas, agradecendo a Haruka por tê-la salvado. Ela disse que seu nome era Marielle e que pertencia a uma família nobre. Sentindo-se envergonhada e nervosa, sem saber como agradecê-lo, Haruka olhou para ela friamente, depois disse em tom de zombaria que pensava ter encontrado mais uma tola como as garotas de sua escola. Marielle admitiu a estranheza da situação e lhe disse que era a filha do senhor da cidade. Ela lhe pediu para escoltá-la de volta à sua cidade. E, enquanto estavam sentados juntos na carruagem, ela perguntou a Haruka de onde ele tinha vindo e a qual cidade pertencia. Ele respondeu que havia chegado em uma cidade chamada Amoy, que nunca gostou dela e que se sentia aprisionado ali, desejando apenas ir embora. Marielle ficou chocada ao saber que Amoy era sua cidade, e assim Haruka percebeu que a carruagem estava voltando para o mesmo lugar. Dessa forma, seu plano de fugir da cidade havia falhado pela terceira vez. Em seguida, nos movemos para a floresta, onde os garotos arrogantes estavam frente a frente com os atletas. O desafio começou entre eles e os atletas declararam que não permitiriam que ninguém chegasse às garotas para machucá-las ou matá-las. Mas um dos garotos arrogantes avançou com sua arma para atacar e, de repente, foi perfurado por uma espada forte manejada pelo homem mascarado. Seus companheiros ficaram paralisados no lugar, atordoados pelo choque, até que um deles decidiu atacar, mas ele também foi cortado facilmente. O resto dos garotos gritou que não tinham escolha a não ser lutar e se lançaram contra ele. O homem mascarado então revelou sua força mágica, invocando a espada da vítima que havia matado momentos antes e os atacou em conjunto, finalizando-os instantaneamente. Quando os atletas viram isso, o terror os dominou e eles começaram a fugir. Mas o homem mascarado subiu no ar e aterrissou diante deles, bloqueando seu caminho, e avançou lentamente em sua direção, pronto para acabar com eles. Voltamos a Haruka. Marielle o levou ao Palácio Real para encontrar seu pai e agradecer por tê-la salvado. Haruka permaneceu ansioso e inquieto, com tanto medo de encontrar o pai dela que até considerou fugir do palácio, mas Marielle o deteve dizendo que ele havia sido convidado a ficar. Um grande banquete foi realizado em sua homenagem e ele devorou a comida avidamente, encantado por encontrar pratos deliciosos, além dos cogumelos aos quais havia se acostumado. Depois foi-lhe concedido um cartão de membro especial para a cidade de Amoy, permitindo-lhe entrar e sair quando quisesse. Ao retornar às garotas, suas companheiras, ele se lembrou de sua tentativa anterior de fugir, mas lhes disse, em vez disso, que havia sido góspede do senhor da cidade, que o convidara para uma grande festa e lhe deram um passe especial para entrar e sair da cidade sem restrições. Depois disso, as garotas partiram para retornar à floresta e completar novas missões. Haruka começou a se preparar para sair também, mas desta vez sem precisar usar a habilidade de furtividade, pois agora tinha uma permissão oficial. Antes de partir, decidiu pagar o restante de sua dívida ao lojista de armas mágicas e provar a comida da cidade como um tour final antes de se despedir. Ele alcançou o porto e exibiu orgulhosamente sua permissão ao guarda, que o deixou passar sem problemas. Ele caminhou na floresta, sentindo-se feliz por finalmente ter saído de Amoy. Mas, de repente, apareceu diante dele o javali gigante do qual ele havia fugido antes. Ele o atingiu rapidamente com seu novo bastão mágico e o derrubou em um único golpe. Naquela noite, enquanto caminhava pela floresta, avistou manchas de sangue no chão e sentiu que algo grave havia ocorrido.
Ele se perguntou se o sangue pertencia aos estudantes gênios dos quais havia se separado antes, ou aos atletas que havia visto na floresta. Ele resolveu usar sua habilidade de rastreamento para seguir a origem, correndo até chegar a uma cena chocante. Os atletas estavam caídos no chão em um estado miserável, cobertos de sangue. A princípio pensou que estavam mortos, até sentir que um deles tentava falar, respirando com dificuldade. Haruka correu para pegar o remédio à base de cogumelos que havia feito na floresta e começou a borrifá-lo sobre eles. Um deles recuperou a consciência e olhou para Haruka dizendo que estava feliz por ele estar seguro. Mas Haruka respondeu que era com eles que ele deveria se preocupar, não consigo mesmo. O garoto lhe disse que seus ferimentos não eram profundos. Em seguida perguntou-lhe com urgência sobre as garotas, se elas haviam sido feridas. Haruka tranquilizou, dizendo que elas estavam seguras, que ele as havia entregue na cidade ilesas. Enquanto isso, Haruka soube que os garotos arrogantes haviam sido mortos por um homem mascarado e começou a se preocupar com os estudantes gênios, perguntando-se se ainda estavam seguros ou haviam tido o mesmo destino. Os atletas lhe disseram que não sabiam nada sobre os gênios e que talvez estivessem ilesos. Eles acrescentaram que ninguém havia conseguido deter o homem mascarado ou sequer feri-lo e que ele havia roubado todas as armas deles. Eles explicaram que haviam descoberto sua identidade. Ele era o prodígio da matemática. Haruka percebeu então que seu verdadeiro alvo era Lena, porque ela possuía a habilidade de abdução. Apenas os gênios e o próprio Haruka sabiam dessa habilidade. Os atletas disseram que o homem mascarado continuava pressionando-os, exigindo saber o paradeiro dela, mas eles se recusaram a responder. Assim, ele os atacou impiedosamente. Eles decidiram depois recuar para longe para despistá-lo e impedi-lo de encontrá-la. Mas Haruka entendeu que o homem mascarado poderia seguir o rastro de sangue deles para alcançá-los, e que a única solução era enfrentá-lo ele mesmo. Ele pediu aos atletas que voltassem para a cidade imediatamente, insistindo que ele confrontaria o homem mascarado sozinho. Eles ficaram espantados com sua determinação, mas ele repetiu sua ordem e os forçou a partir. Naquela época, Lena estava procurando por Haruka na cidade em vão, até que encontrou uma carta dele dizendo que ele havia retornado à floresta mais uma vez. Quanto a Haruka, ele havia aprendido com os atletas que o homem mascarado era extremamente habilidoso no manejo de armas, e ele sabia bem um perigo disso. Ele se sentou, refletindo sobre suas próprias habilidades, procurando uma maneira de superá-lo. Encontrou alguns goblins, atacou-os rapidamente e os derrotou facilmente, mas percebeu que eram muito fracos e que seu nível não subiria lutando contra eles. Assim usou a habilidade de percepção e descobriu que o Rei Goblin estava por perto e resolveu confrontá-lo. O rei atacou com força total, balançando seu tacape, e Haruka o bloqueou com dificuldade. Então disse a si mesmo: "Agora é a hora de testar minha nova habilidade." Ele usou seu bastão mágico para fundir várias habilidades juntas e então liberou um ataque devastador que matou o Rei Goblin em um único golpe. Ele estava radiante com seu novo poder de fusão, mas de repente, atrás dele, apareceu um monstro estranho que ele não havia sentido se aproximar. Era o Imperador Goblin. Haruka pensou que matar esta besta poderia aumentar muito seu nível. Ele usou a fusão novamente e atingiu o Imperador com um golpe tremendo, mas para seu choque, o Imperador se levantou ileso. Ele revidou com um ataque selvagem e a batalha entre eles começou. Haruka desviou dos ataques com dificuldade até que viu uma abertura durante seu ataque e desferiu um golpe forte em seu abdômen. No entanto, o perigo era ainda maior, pois o Imperador usou a habilidade de cura, restaurando seus ferimentos e então atacou com garras afiadas que arremessaram Haruka contra o tronco de uma árvore com força esmagadora. Haruka então lembrou-se dos ferimentos de seus companheiros atletas e a raiva acendeu nele, fortalecendo sua determinação. Ele se levantou apesar da dor e se lançou sobre o Imperador com toda a sua força, desferindo um golpe esmagador que finalmente encerrou a batalha. Assim, Haruka triunfou sobre o Imperador Goblin e seu nível subiu para 11. Mais tarde, quando Haruka olhou suas estatísticas, descobriu que muitas das suas habilidades haviam subido de nível. Então, o garoto mascarado chegou onde Haruka estava, e quando ele revelou seu gosto, descobriu-se que era Tanaka. Haruka já havia ouvido de alguns dos garotos arrogantes que o motivo de tê-los como alvo era porque Lena possuía habilidade de abdução, e que os bandidos pretendiam se apossar dela para usá-la para fins malignos. Voltamos às garotas, que haviam saído em uma nova missão, onde encontraram os atletas que haviam chegado à cidade em profunda miséria. Elas correram para checar como estavam, e perguntaram sobre Haruka, e lhes foi dito que ele estava lutando na floresta. Quanto a Tanaka, ele estava obcecado com o pensamento de que os atletas o levariam a Lena para que ele pudesse matá-la e roubar sua habilidade.
Quando viu Haruka, falou com desprezo, comentando que ele era um fracasso e não valia o tempo de ninguém. Haruka respondeu apontando seu bastão para ele, dizendo que jamais permitiria que alguém machucasse a líder da turma ou qualquer um de seus amigos. Tanaka sorriu com escárnio e o ameaçou. As palavras deles rapidamente se transformaram em uma troca de golpes, enquanto Tanaka carregava seu poder mágico poderosamente, espantando Haruka com sua força. Tanaka disse que quando entrou na Sala Branca, viu todas as habilidades restantes, que eram fracas e inúteis, e se Haruka achava que poderia derrotá-lo com poderes tão patéticos, ele estava enganado. Ele então lançou um feitiço que fez rochas caírem sobre Haruka. Haruka conseguiu evitar o ataque de rochas, mas Tanaka logo liberou um novo feitiço, e pedras geladas irromperam do chão para atingi-lo, das quais ele desviou apenas com dificuldade. Tanaka se aproximou e perguntou, maravilhado, quando Haruka que havia começado a suspeitar dele, e como ele havia descoberto o plano. Haruka respondeu que não acreditava que um garoto brilhante em matemática se aliaria a bandidos. Tanaka ficou surpreso por Haruka ter percebido isso. Em seguida explicou seu esquema desde o momento da sua chegada ao Novo Mundo, revelando que havia preparado um feitiço destinado a prender Haruka e derrubá-lo. Em um momento repentino, raízes grossas de árvores se ergueram debaixo da terra e prenderam Haruka. Tanaka então lançou um poderoso feitiço de fogo contra ele. Mas a surpresa foi que Haruka pôde absorver a magia de fogo, algo que Tanaka jamais esperava. Graças a uma planta mágica que ele havia comprado e fundido com sua arma, aproveitando o choque de seu oponente, Haruka avançou rapidamente, mas Tanaka invocou uma espada poderosa para bloquear o golpe, zombando dele e dizendo que tinha um arsenal de armas e uma única lâmina nunca seria suficiente. Tanaka então invocou todas as suas armas e atacou em ondas implacáveis de poder. Haruka se defendeu com extrema dificuldade, lutando para encontrar uma fraqueza que pudesse levá-lo à vitória. Em um momento decisivo, Tanaka sacou outra espada e desferiu um golpe esmagador que Haruka não conseguiu evitar. Tanaka avançou sobre ele, exigindo que ele se rendesse para que pudesse matá-lo em silêncio. Mas Haruka não cedeu. Ele continuou procurando uma abertura nas defesas de Tanaka e descobrindo que seu inimigo possuía a habilidade de cópia, que lhe permitia roubar as habilidades dos camaradas que havia matado, e que seu plano era entregá-la a Lena, roubar a habilidade de abdução e em seguida matá-la, tornando-se a pessoa mais forte do mundo. Tanaka invocou foices maciças e ataques brutais, aumentando a força de suas armas passo a passo até que sua vitória parecesse inevitável. Então, Tanaka surpreendeu Haruka com magia de ilusão, fazendo-o atacar uma imagem falsa, enquanto Haruka parecia ter colocado sua arma no chão e parecia ter se rendido. Naquele momento, Tanaka se aproximou com a intenção de acabar com isso. No último momento, foi revelado que tudo que era visível havia sido um truque de Haruka. Ele havia evitado o ataque com facilidade. Ele disse a Tanaka que agora era capaz de ver através de suas ilusões, e que qualquer habilidade mágica que ele usasse contra ele não poderia permanecer eficaz por mais de 3 vezes consecutivas. Tanaka percebeu que Haruka havia descoberto sua fraqueza e avançou contra ele descontroladamente. Mas Haruka bloqueou os ataques e os quebrou um após o outro, explicando que havia permitido que seu oponente esgotasse todas as suas habilidades para identificar a falha. A raiva explodiu em Tanaka e ele declarou que ainda possuía um imenso arsenal de armas. Ele atacou novamente, mas Haruka lhe disse que havia se acostumado com sua velocidade e então o atingiu com um golpe forte no peito. Haruka continuou com golpes repetidos que o arremessaram contra uma árvore. Enquanto Haruka tentava finalizá-lo inconsciente, Tanaka rapidamente se reanimou e desferiu um forte ataque mágico. Tanaka então falou com fúria, declarando que não acreditava que Haruka pudesse derrotá-lo, e que ele ainda detinha uma habilidade mágica final desconhecida por ele. De repente, ele reuniu uma tremenda onda de poder, invocando lâminas e movendo-se a tal velocidade que Haruka quase foi pego de surpresa. No entanto, ele percebeu que o movimento era apenas uma distração. Tanaka apareceu atrás dele e lançou o feitiço de morte instantânea. Naquele momento, parecia que o espírito de Haruka havia deixado seu corpo, e ele não conseguia mais se mover, caindo no chão. Tanaka riu histericamente, convencido de que a vitória era dele. Em seguida, chutou Haruka e se virou. Mas ele ficou chocado quando Haruka o chamou e viu que ele havia se levantado novamente, não morto de jeito nenhum. Haruka explicou que havia fundido a habilidade de cura com a habilidade de sorte, reduzindo a chance de morte instantânea para apenas 1%. E assim, ele havia sobrevivido. Ele acrescentou que sua imobilidade havia sido apenas um ato para ganhar tempo para pensar em como contra-atacá-lo. Tanaka se perguntou como Haruka havia continuado a se mover em tal velocidade,
quando ele havia aprendido seu movimento com o feitiço de restrição. Haruka respondeu que havia treinado recentemente na habilidade de movimento rápido, que ele havia nomeado Damia, e com ela havia evitado todos os golpes. Tanaka ficou furioso novamente e lançou ataques violentos, mas Haruka os bloqueou com facilidade, deixando Tanaka questionando como ele havia falhado em finalizá-lo, apesar de ter escolhido as habilidades mais fortes. Haruka lhe disse simplesmente que as leis da matemática em seu mundo antigo não se aplicavam ali. O que era verdade nos cálculos de Tanaka não significava o mesmo resultado em um mundo de magia. Em seguida, uma rápida descrição da vida anterior de Tanaka foi revelada. Ele havia sido um estudante quieto que não gostava de se misturar, considerando os outros como tolos. Quando o portal mágico se abriu e ele foi trazido para o novo mundo, pensou que a chance havia chegado para se vingar e se tornar o mais forte. Tanaka retomou seu ataque com ferocidade, mas Haruka defendeu seu golpe e jogou sua espada para o lado. No entanto, enquanto Haruka se movia para finalizá-lo, Tanaka se lançou e desferiu um golpe selvagem no peito de Haruka, e então usou ataques de longo alcance, atingindo loucamente enquanto ele estava caído no chão, gritando que seus cálculos e as porcentagens lhe davam 100% de vitória, como ele já havia previsto. Haruka respondeu com um golpe de bastão no rosto de Tanaka, derrubando-o. Ele disse que possuir grandes poderes o havia tornado preguiçoso em desenvolvê-los, enquanto ele próprio havia se esforçado para fortalecer suas habilidades fracas até que se tornassem fortes. Haruka reuniu sua energia em seu bastão e com 2 golpes esmagadores, encerrou a batalha de uma vez por todas. Enquanto ele saía e ia embora, vemos Haruka exausto e ferido por sua recente batalha com Tanaka, dizendo a si mesmo que o importante era que ele havia derrotado a Tanaka para proteger todos os seus colegas de classe que haviam confiado nele. De repente, por pura fadiga, ele desabou no chão. Mas os estudantes gênios vieram até ele e disseram que agora era a vez deles de ajudá-lo e ficar ao seu lado. Haruka então regressou à cidade e encontrou Lena e as garotas, e também encontrou os atletas e cumprimentou o líder, pois eles haviam se reconciliado depois que ele conseguiu derrotar Tanaka. As garotas bonitinhas então apareceram e se desculparam com os estudantes gênios por terem os expulsos do acampamento antes, e naquele momento, Haruka decidiu se afastar e retornar à floresta para viver sozinho como desejava, mas ele ficou surpreso ao encontrar Lena parada atrás dele e o perseguindo, dizendo que para onde ele pensava que estava indo, e que ela havia ficado muito preocupada por ele poder não retornar, então ela não permitiria que ele saísse e vivesse sozinho. Ela acrescentou que todos os colegas de classe estavam zangados com ele porque ele havia lhes causado grande ansiedade durante aquele tempo. Ela então o agarrou pelo colarinho e o arrastou de volta para casa. Na manhã seguinte, Haruka acordou de um sonho estranho e aterrorizante que ele não conseguia interpretar. Ele então saiu falando sobre seus ferimentos da luta com Tanaka. E antes de partir, encontrou os estudantes gênios que lhe disseram que estavam indo para um certo calabouço. Ele perguntou se eles estavam indo para lá, e eles responderam que um elemento raro estava lá dentro e que se o obtivessem, a opinião deles sobre ele poderia mudar. Haruka ouviu e lhes disse: "Vocês são os que devem obter este elemento, pois vocês são gênios e a cidade inteira os odeia." Quando eles partiram para o calabouço, Haruka pensou que havia derrotado Tanaka e protegido seus amigos, e que não havia razão para ele permanecer na cidade, então ele decidiu retornar à floresta mais uma vez. Como de costume, quando ele tentou partir, Lena estava parada atrás dele zangada, exigindo que ele parasse de decidir deixá-las sozinhas, e gritando com ele porque ela não sabia para onde ele havia desaparecido durante aquele tempo e temia que ele tivesse se colocado em perigo. Haruka sentiu medo de perdê-la, e quando ele pensou em fugir, ela o agarrou e disse que se ele fizesse qualquer coisa depois daquilo sem lhe dizer, ela o atingiria. Ele se desculpou imediatamente e prometeu não fazer nada ou ir a lugar algum sem informá-la. Haruka então pensou sobre o que os gênios haviam dito sobre o elemento raro no calabouço e decidiu obtê-lo para reconquistar o afeto de seus colegas de classe zangados, incluindo, é claro, Lena, que poderia mudar a sua visão sobre ele e amá-lo para que ela não ficasse chateada. Depois disso, vamos para Marielle, a filha do senhor da cidade, que Haruka havia resgatado antes, e a encontramos falando com seu pai, preocupada com os monstros que haviam aparecido recentemente perto da cidade. Ela disse que os comerciantes estavam evitando vir por causa desses monstros e que a cidade poderia ir à falência e ser colocada em perigo. De repente, um guarda entrou gritando que grandes números de monstros haviam se reunido ao redor da cidade. Voltamos a Haruka, que havia deixado a cidade e ido para o calabouço, procurando pelo elemento raro. Em seu caminho, encontrou muitos monstros e goblins. Ele decidiu aquecer antes de entrar no calabouço e se preparar para derrotar aquelas criaturas.
Enquanto isso, Marielle chegou à guilda de aventureiros para avisá-los da reunião maciça de monstros e goblins ao redor da cidade. E a guilda chamou todos os aventureiros para se reunirem e enfrentarem a ameaça. Enquanto Haruka corria rapidamente para matar os monstros e goblins, ele se perguntou por que eles haviam se reunido ao redor da cidade em tais números. Mas com um único golpe, ele conseguiu destruí-los todos. Naquele momento, todos os aventureiros da guilda estavam se reunindo no portão da cidade, prontos para confrontar qualquer ataque que os atingisse. Haruka voltou para enfrentar o Rei Goblin. No entanto, Haruka conseguiu aniquilar o exército de monstros e goblins sozinho, depois alcançou o portão do calabouço e encontrou um guarda lá. Ele usou sua habilidade de furtividade para entrar sem ser visto. Dentro do calabouço, ele começou a vagar pelo primeiro andar em busca do elemento raro, mas encontrou apenas baús comuns contendo recursos triviais de nenhuma utilidade, o que o deixou frustrado e cansado. Ele disse que deveria perguntar a alguém sobre a natureza do elemento raro. Ele imediatamente se lembrou do comerciante que havia vendido a arma rara, pensando que o homem poderia saber informações úteis. Ele decidiu voltar para questioná-lo. Enquanto os aventureiros se reuniam, preparando-se para enfrentar os monstros, eles de repente notaram um grande movimento diante deles e temeram que as feras estivessem prestes a atacar. Mas o choque veio quando viram Haruka parado diante deles. Lena correu até ele rapidamente para checar como ele estava, e a surpresa foi que todos souberam que Haruka sozinho havia conseguido derrotar todos os monstros sem qualquer assistência. É claro que Lena ficou zangada com ele por arriscar sua vida e agir sozinho. O mestre da guilda lhe disse que o que ele fez era inaceitável, dizendo que não se deve agir sozinho mesmo que seja forte, pois um erro pode custar a vida. Todos estavam insatisfeitos com ele. Então, Haruka resolveu obter o elemento raro porque era a única maneira de reconquistar o afeto deles. Ele foi até o comerciante de armas raras buscando informações em vez de comprar. O comerciante murmurou, dizendo que não tinha nada para vender e pedindo para ser deixado em paz. Mas Haruka o tranquilizou, dizendo que não havia vindo para comprar, mas para perguntar sobre o elemento raro. O comerciante lhe disse que o item raro era um anel, muito especial, e que se obtivesse mudaria a visão de qualquer pessoa sobre ele. Haruka ficou animado e disse que os gênios estavam certos e que ele precisava encontrá-lo antes deles. O comerciante lhe disse que o anel estava em um certo andar, mas alertou que o calabouço tinha mais de 50 andares e que alguns andares ainda não haviam sido explorados, e que era impossível encontrá-lo no primeiro andar como ele havia suposto. O comerciante o assustou ainda mais, dizendo que cada andar tinha um chefe ou monstro que deveria ser derrotado para prosseguir para o próximo nível. Por outro lado, Lena continuava conversando com os estudantes gênios, e com eles ela soube que Haruka havia entrado no calabouço, procurando pelo elemento. Ela decidiu se unir a eles para que pudessem alcançá-lo rapidamente antes que sua imprudência o expusesse ao perigo lá dentro. No dia seguinte, enquanto Haruka estava indo em direção ao calabouço, ele se assustou ao encontrar Lena e todos os seus colegas de classe atrás dele. Ela lhe disse: "Eu não disse para você não ir a lugar nenhum sozinho?" Depois acrescentou que eles sabiam que ele estava indo para o calabouço e por isso haviam decidido ir com ele e não deixá-lo sozinho. Todos entraram na caverna e Haruka se moveu através dela com confiança, mas Lena o avisou que ele poderia cair em uma armadilha a qualquer momento. Ele a tranquilizou para não se preocupar. No entanto, o tolo pisou em um interruptor escondido e um portão se abriu sob seus pés, fazendo-o despincar. Ele caiu em um vazio infinito até que finalmente viu o chão abaixo. Ele usou sua magia para amortecer o chão no impacto para não morrer. Ele então se perguntou se havia alcançado o andar final ou não. Quando tentou usar magia de voo, não conseguiu subir. Então ele escolheu usar magia de consciência espacial para estudar a área e aprender como se mover e escapar. Ele começou a traçar seu curso, mas de repente sentiu uma aura mágica aterrorizante que o congelou no lugar e o impediu de se mover. Enquanto isso, seus colegas de classe o procuraram após chegarem ao 47º andar sem encontrá-lo. Lá, eles descobriram um portal de teletransporte e disseram que se Haruka conseguisse limpar o andar em que estava, um portal semelhante apareceria para ele sair em direção a eles. Mas o problema era que, a cada andar, o chefe se tornava mais forte do que o anterior, até que eles chegassem ao mestre do calabouço com um poder tremendo. Isso era exatamente o que Haruka enfrentava agora, pois ele havia se encontrado diante do chefe do calabouço. Quando o viu de longe, sentiu o poder pavoroso que ele detinha. Ele abriu suas estatísticas e o choque foi que todas as suas habilidades estavam no nível máximo. Ele se resignou à realidade e avançou para atacar. Mas seu ataque foi bloqueado com facilidade.
Haruka ficou surpreso e depois entusiasmado, dizendo: "Este é o monstro que eu desejei enfrentar por tanto tempo." Ele começou a procurar uma maneira de superar sua grande velocidade, desejando dobrar sua força mágica para que pudesse se mover mais rápido. Ele tentou acelerar repetidamente, atacando sempre que via uma abertura, mas o mestre do calabouço antecipava todos os seus movimentos e os desviava. Haruka ficou frustrado, pois nenhum golpe acertava, mas ele continuou incansavelmente com cada golpe sendo repelido. De repente, sentiu a espada do chefe perfurar seu corpo, mas então percebeu que havia despertado uma nova percepção, a própria presciência, permitindo-lhe ver o futuro. Sem isso, ele teria sido atingido de fato. Ele continuou a luta, esforçando-se para superar a velocidade do chefe, mas não conseguia infligir dano. E, estranhamente, ele se viu desfrutando da batalha. Com o tempo, a fadiga o dominou, e ele caiu no chão em rendição, maravilhando-se porque o mestre do calabouço não o atacava, embora tivesse a chance de matá-lo. Ele percebeu que a aura que irradiava dele era diferente de qualquer monstro que ele havia lutado, e que não tinha a intenção de matá-lo. Haruka gritou com raiva: "Não zombe de mim assim!" Ele tentou atacar, mas falhou novamente. De repente, o chefe o prendeu e colocou sua espada em seu pescoço, mas ainda assim não o matou. Haruka então notou que a aura escura que o cercava era o que o controlava e lhe dava ordens. Ele começou a absorver a energia escura com o seu bastão mágico, e finalmente ele a superou. Ele então viu o mestre do calabouço parado em silêncio diante dele, largando sua espada. Haruka entendeu que seu objetivo nunca havia sido lutar contra ele, mas encontrar alguém para libertá-lo da escuridão que o prendia. Ele jogou seu bastão para o lado e o abraçou, dizendo: "Eu também não pretendo te matar." O rosto do chefe mudou e sua verdadeira forma apareceu. Era uma garota chorando. Haruka usou o feitiço de controle nela, mas quando usou magia de avaliação, ficou chocado em descobrir que o mestre do calabouço era uma garota, não um garoto. Depois, ele tentou deixar o 100º andar, mas quando abriu a porta ficou atônito por encontrar um poderoso cavaleiro de nível 100 esperando. Haruka panicou, dizendo: "Não é justo lutar contra 2 níveis 100 um atrás do outro." Ele pensou em como poderia evitar a batalha e escapar. Então ele usou sua magia para explodir o teto e fugir. Mas quando ele saiu, ficou chocado em encontrar monstros fortes esperando por ele. Eles avançaram para atacá-lo, mas ficaram ocupados lutando contra o cavaleiro. Em vez disso, até que todos se destruíram mutuamente. Depois disso, Haruka decidiu dar ao mestre do calabouço uma armadura adequada, em vez da sombria forma esquelética que ele carregava. Quando ela a vestiu, sua forma mudou completamente, combinando com ela finalmente. Mas então, Haruka descobriu que a armadura era amaldiçoada, prendendo-se a quem a vestisse. Enquanto tudo isso acontecia, Lena e seus amigos ainda o procuravam, tendo chegado ao 50º andar sem encontrá-lo. Quando abriram sua porta, ficaram atônitos, pois diante deles apareceu um chefe aterrorizante com 4 armas e um único olho. Aqui estava Marielle, filha do senhor da cidade, pensando em Haruka como o único capaz de acabar com o caos. Seu pai dependendo de você, e seu pai rapidamente deu ordens para esconder os moradores da cidade em abrigos, para que não ficassem aterrorizados com o ataque dos monstros. Enquanto todos se preparavam para enfrentar a invasão que se aproximava, voltamos a Haruka, que em um dos andares do calabouço enfrentou um bando de águias selvagens. Ele tirou um peixe do bolso, polvilhou com um pó de paralisia e assim que as águias o devoraram, todas caíram indefesas no chão. Enquanto isso, Lena e os amigos de Haruka corriam em seu caminho em busca dele. Mas, de repente, uma matilha de lobos selvagens bloqueou o caminho deles, não deixando opção a não ser lutar. Na guilda, depois de terem repelido a primeira onda de monstros, eles estavam completamente exaustos. O mestre da guilda percebeu que eles não resistiriam à outra onda e se lembrou da grande força de Haruka da última vez. Todos concordaram que a única esperança era ele salvá-los. Então, eles enviaram Marielle com pressa para lhe dizer que ele deveria matar o mestre do calabouço antes que outra onda de monstros chegasse para destruir a vila. Enquanto isso, Haruka havia alcançado um andar cheio de um vasto lago de redemoinhos. Ele se perguntou como atravessá-lo, mas de repente, inúmeras piranhas apareceram sobre a superfície e começaram a atacá-lo. Ele percebeu que atravessar o lago daquele jeito significava que ele se tornaria uma refeição em suas mandíbulas. Então, uma ideia lhe ocorreu. Ele usou magia de gelo para congelar a água ao redor dos peixes e retardar seus movimentos. O plano funcionou e ele conseguiu atravessar. Mas a surpresa veio quando o chefe das piranhas, um peixe enorme, avançou contra ele e o arrastou para a água.
Rapidamente ele usou magia da terra para criar uma prancha e surfou nela. Então, saltou alto e aterrissou sobre o peixe gigante com um único golpe que o finalizou. Haruka continuou subindo de andar em andar, coletando recursos deixados pelos monstros, enquanto notava que o mestre do calabouço ao lado dele parecia frustrado por não ganhar nada. Ele sorriu e lhe deu todos os recursos, que se transformaram em energia mágica. Ela então levantou sua máscara por um momento, revelando seu verdadeiro rosto, antes de cobri-lo rapidamente e correr atrás dele. Quanto aos companheiros de Haruka, eles haviam terminado de lutar contra os lobos selvagens, mas a batalha os havia esgotado completamente. Ao mesmo tempo, Haruka alcançou um andar que se assemelhava ao inferno. Chamas rugiam por toda parte, e o ar quase tinha acabado. Ele começou a sufocar, e quase desabou, mas o mestre do calabouço o segurou para salvá-lo. Ele então abriu uma fenda na parede e usou magia de vento para trazer ar suficiente para respirar. E ele falou alegremente, como se nenhum perigo tivesse existido. Lena o ouviu através da sua conexão e correu para lhe dizer que eles estavam muito próximos, a apenas alguns andares de distância. E ela o instou a matar o mestre do calabouço para acabar com os monstros que ameaçavam a vila. Mas Haruka recusou categoricamente, dizendo-lhes que ela estava com ele agora. Eles pensaram que ele estava se gabando, enquanto ele se lembrava do primeiro momento em que a conheceu, quando ela escolheu não matá-lo, e como ela o havia ajudado muito depois que ele a libertou da maldição. Ele disse a Lena que tinha um plano para eliminar os monstros, sem ferir o mestre do calabouço. Ela respondeu com um sorriso cansado. É verdade que Haruka sempre nos faz preocupar com sua imprudência e desastres, mas eu confio em sua decisão. De volta à cidade, as hordas de monstros se aproximavam cada vez mais, e os aventureiros começaram a lutar contra eles, mas estavam esgotados pelos números intermináveis. Eles gritaram para o mestre da guilda não ficar ocioso, mas ele respondeu que não havia solução a não ser resistir até que os heróis saíssem do calabouço e conseguissem matar seu mestre. E ele lhes disse que Marielle havia decidido se arriscar, indo para o calabouço para informar a Haruka e seus companheiros tudo o que estava acontecendo. Do outro lado, estavam Lena e os amigos de Haruka, dizendo que tinham que encurtar a distância entre eles e Haruka para ajudá-lo a escapar do calabouço rapidamente. Ao mesmo tempo, Haruka estava falando com Angelica, a mestre do calabouço, instando-a de que eles deveriam sair rapidamente, pois se permanecessem por muito mais tempo naquele lugar, seriam reduzidos a cinzas pelo fogo. Haruka alcançou o 73º andar, onde encontrou lagartixas diante dele. Ele usou magia de gelo para congelá-los, então Angelica avançou e os estilhaçou com sua espada. Depois, no 72º andar, eles enfrentaram um enxame de insetos. Então Haruka usou magia de fumaça de fogo para sufocá-los e destruí-los com facilidade. Quando chegaram ao 70º andar, encontraram um cão de 2 cabeças. Com seu poderoso sentido do olfato, Haruka não teve opção a não ser tirar uma batalha de vinagre nele. As 2 cabeças se contorceram em agonia com fedor, e mais uma vez, Angelica os atingiu com um único golpe da sua espada. Depois, Haruka se sentou, contando o saque e os tesouros que havia reunido do calabouço. Mas ele se sentiu desanimado por ainda não ter encontrado o anel mágico. Angelica o aconselhou a descansar um pouco, pois a fadiga o estava dominando. Mas ele insistiu que o tempo era curto, e ele tinha que se mover rapidamente. Quando ele entrou no 69º andar, descobriu que se assemelhava a uma floresta. Lá, ele enfrentou uma coruja com poder mágico para fazer qualquer um que olhasse para ela adormecer. Ele sorriu, dizendo que o feitiço dela não o afetaria, mas logo a tontura dominou-o, e ele ansiava por dormir, e só acordou sendo carregado nos braços de Angelica. Ele admitiu seu erro, dizendo que deveria ter ouvido seu conselho desde o começo. Voltamos a Lena e os amigos de Haruka, que estavam em batalha contra um monstro gigantesco que se assemelhava a uma esfinge. Nenhum de seus ataques físicos tinha qualquer efeito nele. Os aventureiros panicaram e um perguntou qual era a solução. Foi dito que eles precisariam elaborar um novo método para derrotá-lo, pois era uma besta lendária de imenso poder. Enquanto isso, Haruka havia chegado ao 39º andar e, usando sua magia de percepção, ele sentiu que seus amigos estavam apenas um andar acima e em grave perigo. De fato, os companheiros estavam exaustos, caídos no chão, desesperados, enquanto os olhos do monstro esfinge brilhavam ao avançar em direção a Lena para matá-la. Mas no último momento, Haruka apareceu, voando acima da besta. Ele carregou seu bastão com um golpe poderoso e o derrubou, declarando: "Mesmo que você seja nível 100, você só está no 9º andar, o que te torna um monstro fraco.
Naquele instante, Angélica avançou com sua espada e cortou a cabeça do monstro com um único golpe. A alegria dominou Lena e os outros quando viram Haruka seguro diante deles, aliviados após todos os desastres que ele havia causado dentro do calabouço. Mas quando viram a Angélica, ficaram chocados com sua carência. De repente, o chão sob Haruka começou a rachar. Ele sorriu confiante, dizendo que havia se tornado forte e nenhum truque o afetaria mais. No entanto, o chão realmente desabou sobre ele e ele quase caiu até que Lena gritou: "Eu não vou deixá-lo cair de novo!" Quando olharam para baixo, ficaram atordoados, pois viram vastas hordas de monstros pululando, todos se movendo em direção à cidade. Eles decidiram imediatamente deixar o calabouço e retornar à cidade para apoiar os aventureiros lá. E de fato, eles chegaram à cidade e tranquilizaram seus camaradas. Mas todos disseram que não era hora de boas-vindas, pois os monstros haviam começado a avançar em números esmagadores. Desta vez, o ataque não era apenas de criaturas terrestres, mas também de monstros voadores do céu, até que a cidade inteira tremeu sobre os golpes, e todos sentiram que nenhuma esperança de vitória restava. De repente, Angélica começou a se mover em direção a eles e Haruka se virou para ela, dizendo que confiava nela completamente. Ela sacou sua espada e mudou o chão, depois criou um círculo mágico maciço que avançou diretamente em direção aos monstros e os destruiu todos. A cena foi chocante enquanto Haruka, seus amigos e todos os aventureiros ficaram espantados com o poder de Angélica e como ela havia derrotado os monstros com tanta facilidade. Haruka se aproximou dela sorrindo e lhe disse que tinha certeza que ela era uma garota forte, capaz de lidar com tais criaturas facilmente. Então, ele se virou para seus amigos e os aventureiros, dizendo que todo o crédito era dela, pois ele não havia feito nada enquanto Angélica havia encerrado a batalha. Naquele momento, o choque foi maior, pois todos perceberam que ela era a mestre do calabouço, aquela que havia controlado todos os monstros lá dentro. Todos se perguntaram sobre o destino das feras, e Haruka respondeu que elas haviam retornado ao calabouço e não sairiam novamente. No dia seguinte, Haruka estava sentado na casa das garotas, tendo reunido todas as ferramentas mágicas que havia obtido do calabouço, e decidiu vendê-las a elas. Quando viram a vasta quantidade de itens raros, eles ofereceram um desconto para se livrar de tudo rapidamente e ganhar uma boa quantia. De fato, ele vendeu tudo em instantes, até que nada restou. No entanto, ele permaneceu preocupado com Angélica, que havia passado tanto tempo dentro do calabouço. Ele notou que ela estava sentada sozinha, em silêncio, e quando Lena falou com ela, não recebeu resposta, pensando que Haruka havia irritada. Lena então a levou para o lado para mudar sua vida. Removeu sua armadura e a deixou viver como as outras garotas. À noite, Haruka se deitou entristecido por ainda não ter encontrado o anel raro. Mas quando abriu suas estatísticas, descobriu que havia subido 6 níveis inteiros e havia aprendido uma nova técnica chamada transmissão de som. Ele disse a si mesmo que não podia se contentar com a força que havia alcançado, especialmente depois de ver o poder de Angélica. Ele tinha que melhorar a si mesmo. No dia seguinte, ele decidiu levá-la para a floresta para treinar. Usando sua nova habilidade de teletransporte, ele disse para tentar pegá-lo e quem pegasse o outro o quebraria. Ele correu em alta velocidade até que quase caiu de um penhasquer, mas se salvou no último momento, enquanto Angélica quase escorregou num cogumelo molhado e ele a segurou antes que ela caísse. A partir daquele momento, os indícios de uma história de amor entre eles começaram. À noite, ele se sentou com ela, notando sua tensão, seu silêncio e sua incapacidade de falar. Ele percebeu que era por causa dos muitos anos que ela havia passado como um esqueleto dentro do calabouço, o que havia feito esquecer como falar. No entanto, ela tentou agradecê-lo com gestos estranhos e ele entendeu que ela estava grata. Ele disse a ela que agora ela estava livre, capaz de viver sua vida como qualquer outra garota sem medo. Ela correu para os seus braços, abraçando-o firmemente, enquanto ele contava muitas histórias até que ela adormecesse com elas. No dia seguinte, eles foram pescar e ele a deixou cozinhar o peixe, e eles passaram um tempo agradável juntos. Então, ele a desafiou para um combate para ver se havia ficado mais forte. Ela concordou, vestiu sua armadura mais uma vez e o atacou com velocidade incrível. Ele mal conseguiu evitar seus ataques com sua habilidade de teletransporte, mas percebeu que a diferença entre a força deles ainda era vasta. Ele tentou atacá-la, mas ela atingiu-a na cabeça com a espada e o derrubou. Ele riu, dizendo que se achava forte o suficiente para derrotá-la, mas acabou sendo o oposto exato. Depois, ele retornou com ela para a cidade e as garotas o provocaram, dizendo que ele havia passado um dia maravilhoso sozinho com ela.
Até os garotos vieram até ele dizendo que ninguém mais jamais teve tal chance, pois ele havia estado com a garota mais bonita. Haruka sorriu e lhes disse que eles estavam pensando da maneira errada, pois ele preferia viver sozinho e não queria se ligar a ninguém. Ele acrescentou que deixaria Angélica na cidade para protegê-los, enquanto ele próprio retornaria à floresta para viver em solidão. Mas antes que ele pudesse sair, Angélica o chamou e pela primeira vez ela falou com sua voz, dizendo: "Arigato, obrigada por tudo que você fez." Haruka sorriu para si mesmo, então, dizendo que no passado ele nunca havia deixado de ajudar nenhum de seus amigos. Mas agora havia chegado a hora de viver sozinho, de explorar este vasto mundo e de buscar as novas aventuras que o esperavam. E assim termina a primeira temporada da história de Haruka. Se você assistiu até aqui, comente parte 2. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e comentar. Rebobina se despede e até a próxima.